Sabe qual é o maior erro que a gente comete quando olha para a Grande Pirâmide de Gizé? É tipo, pensar que a genialidade daquela estrutura toda tá só nas pedras. Com certeza. A gente olha para aquele monumento colossal e o instinto inicial é, procurar por algum maquinário pesado, invisível, né? Aham. Ou alguma tecnologia mágica perdida de Atlântida, alienígenas, essas coisas. Exato. Mas a verdadeira mágica que ergueu aquelas montanhas artificiais não foi feita só de rocha. Foi feita tipo de areia molhada, frações matemáticas super precisas e planilhas de pagamento gigantescas. Pois é, e é por isso que eu dou as boas-vindas a quem está escutando a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. A nossa missão hoje é desvendar, com base na ciência mais recente, esse que é o maior enigma de engenharia da antiguidade. Como as pirâmides do Egito foram de fato construídas. Isso aí. E já vou logo avisando para quem acompanha a gente, esquece teorias sobre alienígenas, levitação acústica, nada disso. A genialidade por trás das pirâmides é puramente humana. E a realidade é infinitamente mais fascinante que qualquer ficção científica, né? A construção das pirâmides é o triunfo absoluto da logística humana levada a uma escala, assim, sem precedentes. Sim, e na nossa mesa hoje a gente tem uma pilha de materiais incríveis. A gente vai falar de notícias sobre diários de 4.500 anos atrás. Uhum, verdadeiros relatórios de obra. Exato. Tem também estudos de simulação em 3D sobre rampas ocultas, análises químicas sobre pedras falsas e até testes de física sobre o atrito na areia do deserto. É uma investigação maravilhosa porque obriga a gente a cruzar disciplinas, sabe? A gente tem que pensar como arqueólogo, físico, químico e gestor de RH ao mesmo tempo. Totalmente. Mas bom, antes a gente falar sobre como levantaram pedras gigantes, a gente precisa entender quem estava fazendo esse trabalho pesado. O que já derruba o maior mito de todos, né? Aquele que a cultura pop, os filmes e Hollywood gravaram na nossa cabeça, de que a pirâmide foi erguida por um exército de pessoas escravizadas tomando chicotada. Pois é. Lendo os artigos mais recentes, fica claro que essa imagem está, tipo, completamente errada. A prova definitiva veio dos papiros de Wadi al-Jarf, que foram descobertos em 2013 pelo Pierre Talet. Aham. E lá ele encontrou os papiros mais antigos já registrados no Egito, incluindo o famoso Diário de Merer. Certo, vamos desempacotar isso. É impressionante pensar que a gente tem literalmente o diário de bordo de um inspetor de obras daquela época, né? Sim, é uma relíquia. O Diário de Merer funciona como uma planilha de horários e rotas incrivelmente detalhada. O Meher, ele não era um feitor malvado, ele era tipo um gestor de logística de nível médio. Um gerente de projeto. Basicamente isso. Ele liderava uma equipe super especializada de uns 40 barqueiros. E a função deles era transportar os blocos de calcário branco, aquele de altíssima qualidade. Que era usado no revestimento exterior, né? Exatamente. Eles levavam isso das pedreiras de Tura até o local da obra em Gizé, que era conhecido na época como o Horizonte de Khufu. O que me surpreendeu nas fontes foi o nível de organização governamental. Quem executava o trabalho mais pesado eram homens livres, camponeses, na verdade. Sim, e tem um motivo muito pragmático para isso. A sociedade egípcia funcionava em ciclos ditados pelo rio Nilo. Durante a época das cheias, as terras agrícolas ficavam totalmente submersas. Então ninguém conseguia plantar nada. Zero plantio. Então, ao invés de deixar essa galera ociosa, o Estado mobilizava essa imensa força de trabalho para grandes obras públicas e, o mais importante, eles recebiam por isso. Isso é loucura! Os registros mostram pagamentos com rações fartas de pão, cerveja de trigo e figos. Era tipo quase uma diga economy sazonal do governo, com uma logística impecável. E se conectarmos isso a um panorama mais amplo, a gente vê que era um sistema de conscrição civil muito bem recompensado, mas também movido por um dever religioso muito forte. Porque o faraó era um deus na terra para eles. Exato. Garantir a passagem dele para a vida após a morte era garantir a ordem cósmica para todo mundo. E toda essa mega corporação era chefiada por um cara chamado Ankaf, que era o vizir e meio-irmão do faraó. Ele gerenciava tudo de um centro logístico gigante. Mas assim, resolver logística de pessoas é uma coisa. Agora, como eles lidaram com o desafio horizontal? Porque empurrar blocos de mais de 2 toneladas pelo deserto não é brincadeira. Sem roda, ainda por cima. Empurrar toneladas sobre areia seca é um pesadelo da física.
A areia simplesmente acumula na frente do trenó e cria um muro intransponível. Para quem tá ouvindo, imagina tentar pedalar uma bicicleta na areia fofa da praia. É impossível. Mas as fontes mostram que a solução deles foi elegantemente simples e envolveu água. Sim, uma observação genial do mundo natural. Pesquisadores da Universidade de Amsterdã fizeram experimentos recentes testando a mecânica dos solos para entender isso. E o que eles descobriram? Eles usaram o reômetro para testar a areia do deserto. E a física demonstrou que, se você despejar a quantidade exata de água logo à frente do trenó, você cria o que eles chamam de pontes capilares. Pontes capilares. Tipo, microgotas agindo como cola entre os grãos de areia? Exatamente. A água une os grãos de um jeito tão forte que dobra a rigidez do solo. A areia não se amontoa a mais. Fica quase como uma pista de asfalto. Isso. O estudo provou que molhar a areia corta a força de tração pela metade. Então, uma equipe que precisaria de 50 homens para arrastar um bloco, agora só precisava de 25. Caramba! O que prova que eles tinham um domínio de engenharia baseado em observação empírica muito antes de qualquer engenheiro moderno aparecer com fórmulas. E o mais louco é que a evidência estava bem na nossa cara. A pintura na tumba, né? Isso, a tumba de Djehuti-Hotep. Tem uma imagem lá de dezenas de homens puxando uma estátua gigante num trenó e bem na frente tem um trabalhador derramando um líquido na areia. E por séculos, os egiptólogos achavam que era só um ritual de purificação. Nossa, sim, subestimaram totalmente a ciência dos caras. Aquele cara não estava bem usando o chão, ele era literalmente o engenheiro de atrito da equipe. É um lembrete excelente de como os nossos preconceitos modernos separam a ciência da religião, quando para eles as duas coisas andavam de mãos dadas. Com certeza. Bom, mover blocos horizontalmente sobre areia molhada resolve a chegada no canteiro de obras, mas inevitavelmente o espaço acaba. Eles precisavam empilhar. E aí a areia molhada não serve de mais nada. O desafio vertical é bem mais complicado. Pois é. Como levantar blocos de toneladas a mais de 100 metros de altura? A teoria clássica sempre falou daquelas rampas gigantescas, retas e externas, né? Sim, mas tem um colapso matemático nessa teoria clássica que o egiptólogo Bob Brier aponta muito bem. Para um grupo de humanos arrastar blocos morro acima, a inclinação máxima viável é de uns 8%. Mais do que isso, e a pedra esmaga todo mundo para trás. Exato. A força retroativa vence a força de tração. Então, para atingir a altura da Grande Pirâmide com 8% de inclinação, essa rampa externa ia precisar ter 1,5 km de extensão. 1,5 km de rampa? Sim, e o volume de pedra, tijolo e entulho para construir sua rampa ia ser maior do que o da própria pirâmide. Onde eles iam botar tudo isso? Não tem espaço no Planalto de Gizé. Fora que não sobrou nenhum vestígio de uma montanha de entulho desse tamanho. E é aqui que a gente entra na teoria revolucionária do arquiteto francês Jean-Pierre Houdin. A tal da rampa espiral interna. Ele olhou para a pirâmide como um engenheiro estrutural. O que ele propõe é um modelo híbrido. A rampa externa foi usada, mas só para a base, sabe? Para os primeiros 43 metros. Que já representam 73% do volume total da pirâmide, porque a base é muito larga. Isso mesmo. Mas depois desse ponto, a rampa passava a ser construída por dentro do monumento. Uma espiral subindo pelas paredes internas com inclinação de 7%. Mas espera aí, como eles viravam as pedras? Porque subir em linha reta na rampa interna, tudo bem, mas fazer uma curva de 90 graus com um bloco de calcário gigante num túnel apertado não faz sentido. A sacada do Houdin é muito boa. Ele sugere que durante a construção, os cantos da pirâmide ficavam abertos. Formavam pequenas plataformas a céu aberto. Ah, tipo um espaço de manobra. Exatamente. Aí eles usavam um guindaste simples de madeira para girar a pedra no próprio eixo e engatar na próxima rampa reta. Só depois eles fecharam os cantos. Genial! Só que aí tem outro problema, né? E as pedras descomunais? A Câmara do Rei tem aquelas lajes de granito no teto que vieram de Assuã e pesam tipo 60 toneladas. Uma rampa em espiral com curvas fechadas não ia dar conta de monólitos desse tamanho. E é aí que o Houdin se supera. Ele analisou a misteriosa Grande Galeria. É um corredor ascendente gigante dentro da pirâmide, com um teto desproporcionalmente alto. Que todo mundo achava que era só para fazer eco de cântico religioso ou algo assim. Sim, mas a arquitetura ali grita utilidade mecânica. O Houdin percebeu que a galeria funcionava como um sistema de trilhos para um contrapeso gigante.
Tipo um elevador rudimentar. Exatamente. Um carrinho de madeira cheio de pedras descia pelos trilhos lubrificados da galeria. Ele era ligado por cordas até o bloco de 60 toneladas lá fora. Nossa, Quando o contrapeso descia, ele puxava a laje de granito pesadíssima para cima. O teto alto da galeria era justamente o espaço de operação para esse maquinário. isso é engenharia pura. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Toda teoria precisa de evidência, e as nossas fontes falam de um escaneamento feito por uma equipe francesa em 1986. Eles usaram microgravimetria que mostra densidade dentro da pedra. Sim, para procurar espaços vazios. E eles encontraram uma anomalia de baixa densidade em formato de espiral, exatamente onde o Holding falou que a rampa estaria. Agora, a minha pergunta é: se eles tinham esse escaneamento nos anos 80, por que isso não virou notícia mundial na hora? Isso levanta uma questão super importante de como a ciência avança. Eles tinham os dados, mas não tinham um paradigma. Naquela época, a ideia da rampa externa reta era quase um dogma. Então eles ignoraram o dado. Sim, olharam para o gráfico em espiral e acharam que o equipamento estava quebrado. Viés de confirmação puro. A gente só enxerga o que está preparado para entender. Uma cegueira acadêmica. E só com o Holding os pontos se conectaram. E eu adoro aquela anedota nas fontes sobre a biologia validando a arquitetura. Teve uma expedição que viu uma raposa do deserto saindo de um buraquinho bem no alto da pirâmide. Uma raposa não consegue escalar bloco de pedra liso na vertical. Exato. A dedução lógica é que ela entrou por alguma fissura na base e foi subindo por dentro usando exatamente esses túneis remanescentes da rampa em espiral oculta até chegar no topo. É fascinante. É a natureza provando a engenharia de milhares de anos atrás. Mas olha, se a movimentação das pedras é engenhosa, o material dessas rochas também esconde mistérios absurdos. Ah, com certeza. Você está falando da teoria de como eles cortavam ou, quem sabe, criavam esses blocos, né? Isso. O método clássico diz que eles usavam serras de cobre, areia como abrasivo e cunhas de madeira molhada para rachar a pedra. Era brutal e demorado. Mas aí tem aquele estudo de 2006 da revista Science & a famosa teoria dos geopolímeros, ou pedras falsas. Quando eu li isso, minha cabeça explodiu. É polêmico. Químicos como Joseph Davidovich sugeriram, baseados em análises químicas e difração de raio-x, que certas pedras não foram cortadas, mas sim fabricadas no local. Você está me dizendo que, em vez de arrastar pedras prontas, eles inventaram uma espécie de concreto pré-histórico e foram derramando nas formas lá em cima? Bom, a química embasa isso. Eles encontraram altos níveis de flúor, silício e magnésio em algumas amostras. O que indica uma reação química rápida, não uma formação de milhões de anos. Exato. A teoria é que eles moíam calcário, misturavam com argila caulínica, água e natran, que é aquele sal usado para mumificar. E isso virava uma pasta que secava no sol. Mas sério, a pirâmide inteira seria de concreto? Isso não bate com as marcas de pedreiras que a gente vê em Assuã. E é por isso que a egiptologia clássica é super cética. Quase todos os blocos do núcleo têm marcas claras de ferramentas e imperfeições geológicas. A conclusão mais equilibrada é que esse cimento antigo pode ter sido usado, mas de forma cirúrgica. Ah, tipo só naqueles blocos superiores onde era impossível arrastar pedra ou para fazer pequenos reparos. Exatamente. A química não substituiu o esforço braçal. Ela só foi um truque extra na manga dos caras. Seja como for, a inovação deles não tinha fim. E para provar que esse assunto nunca morre, as nossas fontes trazem um debate super recente. Artigos de 2024 e 2026 trazendo uma teoria bem maluca. A hipótese da força hidráulica. Isso, um elevador movido a água dentro da pirâmide, publicado lá na PLEOS One. O que é fascinante aqui é que eles mapearam antigos canais de água ao redor da pirâmide. Há 4.500 anos, o Saara passava pelo período úmido africano, então chovia bastante. E a ideia seria canalizar essa água para encher poços verticais. Aí você bota um flutuador de madeira com a pedra em cima e conforme a água sobe, a pedra sobe junto. Engenhosidade pura. Mas o ceticismo é pesado, e com razão.
O Dr. Fabian Welch contrapôs a teoria dizendo que, primeiro, a chuva não seria suficiente para sustentar dezenas de elevadores de água sem parar. E o calcário do terreno é super poroso, né? Exato. É como uma esponja. A água simplesmente escoaria pelas paredes de pedra antes de conseguir levantar um bloco daquele peso. Às vezes a ciência moderna tenta complicar o que já funcionava de um jeito mais bruto. Mas olha, o fato de pesquisadores estarem testando se havia elevadores hidráulicos na antiguidade já mostra o quão obcecados nós ainda somos por eles. E essas teorias furadas acabam sendo úteis. Elas empurram a arqueologia forense para frente, obrigam a gente a mapear o clima antigo e a geologia de forma muito mais profunda. O próprio debate é o motor da descoberta. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a história humana não precisa de alienígenas para ser estonteante. De jeito nenhum. O segredo da Grande Pirâmide foi ter paciência, observar a natureza, tipo molhar areia, e ter uma adaptação absurda, como mudar para uma rampa interna no meio da obra. Mostra que a colaboração e a criatividade são a tecnologia mais duradoura de todas. E eu deixo uma reflexão para quem está ouvindo a gente. Os egípcios realizaram o impossível usando ferramentas extremamente limitadas. Cobre mole, areia, água do Nilo e força muscular focada. Eles transformaram a escassez em maravilha pela pura organização e foco coletivo. Nossa, verdade. Agora, pensa nos problemas supostamente insolúveis do nosso século, como as crises ambientais e logísticas que a gente enfrenta. Se nós aplicássemos esse exato mesmo nível de dedicação coletiva e pensamento lateral. Que tipo de pirâmides monumentais para o futuro a gente não conseguiria construir hoje, né? Exatamente. O limite é a nossa capacidade de focar no problema juntos. Um pensamento provocativo maravilhoso para encerrar nossa análise. Agradeço demais a quem escutou e acompanhou com a gente esse mergulho profundo nas fontes. Foi um prazer desvendar isso aqui. O nosso mergulho fica por aqui. Até a próxima exploração, pessoal!